Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Rios, eu sou advogada, contadora, palestrante para a área de licitações e contratos, com mais de 25 anos de experiência nesta área. E hoje eu vim conversar com vocês a respeito dos termos aditivos contratuais. O que vem a ser um aditivo contratual? Pessoal, nós precisamos entender que inicialmente a administração pública ela assina contratos administrativos com os seus fornecedores. Esses contratos têm um período determinado, um período ali de vigência, e dentro desse período de vigência, esses contratos poderão sofrer aditamentos. Esses aditamentos serão em vários sentidos, como a gente vai estar vendo aqui, mas poderão ser para prorrogar o prazo de vigência, então inicialmente um contrato por 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12, por exemplo, ou para alteração do objeto contratual, ou para implemento de mais valor a esse objeto inicialmente contratado. Enfim, o aditivo contratual tem diversas funcionalidades dentro da execução de um contrato. Mas vamos lá, você sabia que os aditivos contratuais são a principal causa de apontamentos pelos órgãos de controle relacionados à execução contratual? Olha só, a maioria dos problemas detectados pelos órgãos de controle, esses problemas advêm do quê? Dos aditivos contratuais. Então, aditivos mal feitos, ou aditivos feitos fora do embasamento legal, ou com embasamento legal diferente do que deveria ser, são vários problemas que acontecem aí no decorrer da execução contratual. Mas qual seria a diferença entre um aditivo contratual e um apostilamento? E há uma dúvida recorrente sobre isso. Professor, eu posso fazer apostila para isso? Tal assunto é aditivo? Olha só, a própria legislação nos aponta quando nós podemos ter uma alteração contratual firmada através de um apostilamento. E qual é a diferença básica que nós temos entre o aditivo contratual e o apostilamento? Veja, o termo aditivo, ele deve ser feito com a assinatura efetiva de contratante e contratado. Então, nós precisamos de uma concordância expressa do contratado para a realização de um aditivo. Já o apostilamento não necessita da assinatura do contratado, é um termo muito mais simples e que pode ser feito de uma maneira unilateral pela própria administração. A lei estabelece algumas situações em que cabe o apostilamento, então vamos lá. Para variações de valor contratual em face de reajuste ou de repactuação, para atualizações de compensação ou alguma penalização financeira, para alteração de razão social, denominação social do contratado, para empenho de dotações orçamentárias, que isso é a situação que mais acontece em apostilamento. Então, o contrato foi prevista uma dotação orçamentária naquele contrato, por uma razão ou outra, é necessário alterar essa dotação orçamentária, ou ainda não só alterar, mas incluir mais dotações orçamentárias naquele contrato. Isso pode ser feito, então, por via de apostilamento. Então, o que a gente precisa entender é que são objetos que alteram, melhor dizendo, são documentos que alteram o contrato, tanto o aditivo quanto o apostilamento, mas tem situações específicas que nós vamos fazer através de um apostilamento ou de um aditivo contratual. Bom, dito isso, nós precisamos entender que o aditivo não é uma nova contratação. Ele é um ajuste na contratação já realizada. Por essa razão, ele jamais vai poder alterar significativamente aquele objeto, porque o que está naquele contrato é o que efetivamente está pactuado. Então, a gente não altera substancialmente aquilo que foi pactuado dentro de um processo licitatório. Então, nós vamos poder ter alterações mínimas relacionadas a esse contrato feitas através de um aditivo ou de um apostilamento. Outra questão importante é que da 8666 para a Lei 14.133, houveram pouquíssimas diferenças ali relacionadas aos aditivos. A nova lei praticamente reproduz o que nós já tínhamos em sede de 8666. E aí a gente começa então falando lá no artigo 124,
sobre as hipóteses legais de alteração. Então, o que eu posso, né? Como que eu posso alterar? O que a lei permite alterar? E a lei começa, então, no inciso 1, tratando das alterações unilaterais. E aí a primeira questão é modificação do projeto ou das especificações. Percebam, quando a legislação nos autoriza a uma modificação de projeto, a uma modificação de especificação, a gente precisa também entender que não é uma carta em branco, não é uma autorização que a lei vem e nos dá para qualquer tipo de alteração de projeto. Então, seriam pequenas alterações, pequenos ajustes que não poderiam comprometer aquele todo que já foi anteriormente contratado. Se for detectado que seriam alterações muito substanciais, alterações muito grandes dentro do nosso contrato já pactuado, então não caberia um aditivo contratual. Mas e aí, o que nós faríamos nesse caso? Bom, aí seria o caso de efetivamente extinguir esse contrato e dar ensejo a uma nova licitação, uma nova contratação. Por quê? Porque eu não posso fugir daquilo que foi inicialmente pactuado. Então, essas alterações de objeto seriam alterações muito pequenas e nada grosseira também relativamente ao objeto inicialmente contratado. Lembrando ainda que falhas no projeto, elas vão ensejar a responsabilização do projetista. Então, se a gente tiver falhas que efetivamente onerem a administração, algo nesse sentido, quem deu causa vai ter que ser responsabilizado por esse problema, né? Bom, aí nós temos o item B do inciso 1, que ele fala na necessidade, né, de modificação do valor contratual em decorrência aí de acréscimos ou supressões. Então, seriam situações em que a lei nos autoriza a um aditivo de 25% ou de 50% no valor inicialmente contratado. E aí aqui a gente precisa entender exatamente até onde vai esse direito, né, que a administração pública tem de aumentar esses contratos. Primeira questão aqui envolvida é que esse 25% ou esse 50% que a lei está falando, 50% é no caso de reforma de prédio, reforma de equipamento e 25% nos demais casos. Esses percentuais, eles estão relacionados a cada um dos itens do nosso processo. Então, a administração pública não pode pegar o valor global, né? Então vamos imaginar que a gente tem um contrato global de 100 mil reais. E nós não podemos entender que desses 100 mil nós podemos ter um aditivo de 25 mil reais no valor global desse contrato. Esses 25%, ele diz respeito a cada um dos itens do nosso processo. Então, se por algum motivo eu preciso de um aditivo no item 1, e esse item é 10 mil reais, eu posso ter um aditivo de até 2.500, ele passar a ter um valor total de 12.500. Aí no item B, eu não tenho aditivo nenhum, tá zerado, mas eu não tenho necessidade nenhuma de aditivo. Tá, passei para o item C. No item C eu tenho a necessidade de um aditivo de 10%, então eu não quero 25%, mas eu quero 10%, faço o aditivo de 10%. Isso não quer dizer que no item D eu posso fazer uma compensação, usar os 25% que eu não usei no item B, usar mais 15% que eu não usei no item C e aditar tudo isso num grande bloco aí, juntando 25 do D, 15 do... mais 25 do B, mais 15 do C, todo ele no item D. Isso não é possível, tá? Eu não posso fazer esse tipo de aditivo. Por quê? Eu posso ter 25% em cada um dos itens ali do meu processo. Não posso, o que a gente diz grosseiramente, não posso carregar o aditivo em um item, tá? Ele é relacionado aos itens ali do meu processo. Bom, ainda com relação aos limites dos 25% e dos 50%, também ocorre uma situação de rotineiramente as pessoas entenderem que quando eu licito um objeto global, eu posso aditar itens diferentes. Isso também é uma impropriedade.
né? Então, vamos imaginar uma situação comum, corriqueira, que seria seguro veicular. Então, lá no processo de seguro veicular, nós temos um volume total de contratação que deu R$100 mil. E ali a gente tem o ônibus escolar, a ambulância, o veículo do gabinete, todos eles ali contratado o seguro para eles. E nesse aditivo agora, a pretensão da administração é o seguro de uma UTI móvel. Perceba, no primeiro contrato eu tinha ônibus, ambulância e veículo de passeio, veículo lá do gabinete. Mas eu não tenho um veículo UTI móvel. Então, eu posso aditar esse UTI móvel dentro desse processo de seguro? Percebam que eu não posso fazer, porque não existe esse item no processo. Os itens que eu tenho no processo são o ônibus, a ambulância, o carro de passeio. A UTI móvel não faz parte desse objeto contratual. Eu não posso inovar e inserir um item que ali não exista, tá? Então, é uma outra questão importantíssima nesse aditivo dos 25% e 50%, que é aditivo de acréscimo de valor aí ao contrato, tá? Bom, aí nós temos o item 2 do artigo 24, que ele fala nas hipóteses de acordo entre as partes, contratante e contratado. E a primeira situação seria para substituir a garantia. Nós já sabemos quais são as garantias, né, que nós podemos ter, que o contratado pode, então, apresentar à administração, que são caução, né, seguro, fiança, enfim, tem todas as garantias. Mas há uma possibilidade na lei que autoriza a troca dessa garantia, desde que seja conveniente para as duas partes, né? Então, a administração tem que concordar com uma solicitação que geralmente vem do contratado, tá? O item B é a autorização do regime de execução ou da forma de fornecimento. Aqui, nós temos um aditivo extremamente complexo para ser analisado. Percebam comigo. Quando eu estou falando em regime de execução, nós estamos em um regime, geralmente, na grande maioria dos processos da administração pública, empreitada global ou empreitada unitária. Quando lá no processo licitatório nós estabelecemos o regime, por exemplo, de empreitada global, implicitamente nós falamos para o nosso fornecedor que, a partir de um valor global, ele está obrigado a me entregar para a administração pública determinado resultado. Então, por exemplo, nós estamos licitando a construção de um prédio público. Então, através daquele valor global do prédio, melhor dizendo, global da licitação, o contratado tem que me entregar o prédio pronto. E, de repente, lá na execução contratual, pode acontecer falhas de ajustes ali desse projeto, que esse empreiteiro, essa contratada, vai ter a obrigação de absorver, porque a proposta era uma proposta global, né? Inicialmente listada como global. Percebam, quando a gente promove a troca, a alteração desse regime para uma empreitada unitária, nós já estamos alterando totalmente a forma de execução desse contrato e, por consequência, a forma de pagamento, possibilitando, inclusive, que esse contratado receba partes de um todo. Então, bem diferente na execução global. Na execução global, nós estabelecemos um cronograma físico-financeiro que o fornecedor faz uma etapa e recebe, faz uma segunda etapa, recebe, faz uma terceira etapa e recebe. No fornecimento unitário, no regime unitário, ele vai medindo itens e recebendo por itens sem que haja a necessidade de conclusão de uma etapa previamente determinada. Essa forma de recebimento por item, esse regime por item, poderá ocasionar um aditivo contratual. E aí nós devemos, melhor dizer, analisar com bastante propriedade antes da concessão desse tipo de aditivo, porque ele pode estar ferindo a isonomia do meu processo. Percebam uma questão, lá no momento da licitação, quando os licitantes foram disputar, eles estavam
disputando um contrato global com muitas responsabilidades para entregar um objeto que a priori eles não teriam direito a alterações contratuais. Quando eu mudo todo esse regime, eu abro em muitas vezes uma brecha para novos aditivos contratuais. Então, aqui é algo um lugar que a gente está muito pesando em ovos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para a concessão desse tipo de aditivo contratual. A gente está falando na aquisição, nesse ponto desse aditivo, nós estamos também trocando a forma de fornecimento. Então, pode ser que lá no meu termo de referência, quando licitamos, nós falamos, olha, esse produto eu vou receber de forma parcelada. Então, eu quero receber parceladamente. E agora, na execução contratual, através de um aditivo, a administração vem, por acordo com o fornecedor, fala, vou receber tudo de uma vez só, etapa única. Olha, mudamos totalmente a execução contratual. E também nós podemos estar incorrendo a uma afronta ao princípio da isonomia. Por quê? Aquele licitante que analisou esse edital lá no momento em que ele havia sido publicado, ele pode ter pensado o seguinte, olha, um contrato parcelado para mim garantir o preço por um ano não é vantajoso. Só que se lá naquela etapa já houvesse essa previsão que agora a administração pretende alterar para uma entrega única, esse fornecedor poderia ter participado. Porque ele poderia ter falado, olha, mas para me entregar de uma única vez todo esse volume, a contratação se torna vantajosa. Então, é um aditivo muito perigoso, não que a gente não deva fazer, não, é que a gente deve ter um cuidado muito maior para a realização desse aditivo. A linha C, para modificar a forma de pagamento, né? Então, se houver por alguma necessidade que se modifique a forma de pagamento, e a linha D, é para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Bom, com relação a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, aqui também nós temos um aditivo extremamente complexo e que demanda uma análise bastante apurada para a concessão ou não. Então, isso a gente já tratou em alguns outros vídeos aqui do nosso canal e é um assunto recorrente. Por quê? Por que a gente sempre está tratando? Porque ele é muito problemático para a administração pública. A própria Constituição Federal, ela autoriza que os nossos contratos sejam reequilibrados, que os nossos contratos, então, passem por uma revisão quando, por alguma questão de mercado, aquele valor contratado, então, sofreu um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser para mais e esse desequilíbrio pode ser para menos. Mas vamos aqui tratar da situação mais comum e corriqueira, que é o desequilíbrio para mais. Vamos imaginar que, então, houve o aumento do combustível e nós temos um contrato com um posto de gasolina para fornecer combustível para a administração. Naturalmente, esse contratado vai apresentar um requerimento solicitando o reequilíbrio do contrato dele, mencionando que na data tal aconteceu o aumento do valor da gasolina, do álcool, do diesel e que ele precisa aplicar esse percentual do aumento aqui no nosso contrato. É necessário que a gente entenda que não basta esse pedido, por mais que o aumento da gasolina, né, no nosso exemplo aqui, seja algo que todo mundo até fica sabendo quando aumentou. A questão é que esse fornecedor ele precisa explicar, ele precisa comprovar qual percentual efetivamente está desequilibrado, né, do contrato dele. E como que nós analisamos esse percentual de desequilíbrio? Essas questões a gente precisa analisar à luz das notas fiscais desse fornecedor, ou seja, do posto de combustível contratado pela administração pública com o seu fornecedor, a sua distribuidora de combustível. Isso a gente precisa fazer em dois momentos. Então, o primeiro momento seria lá, mais ou menos no período da licitação, e agora, nesse momento em que houve o aumento do valor. Então, comparando essas notas, nós vamos chegar a um percentual de lucro e agora, aqui com o aumento, a gente precisa avaliar para poder manter aquele mesmo percentual de lucro que ele tinha no momento da licitação, manter agora na execução contratual.
Bom, além disso, e isso quem vai fazer a prova para a administração pública é o fornecedor. Então, ele vai fazer o requerimento, ele vai juntar a nota fiscal da época do processo, da sessão pública, vai juntar a nota fiscal recente agora depois do aumento. Em contrapartida disso, a administração precisa fazer uma pesquisa de mercado a fim de verificar se realmente, aplicando aquele índice que o fornecedor comprovou ser de direito para ele, se esse contrato ainda fica vantajoso para a administração pública. Então, é necessária a pesquisa de mercado para poder compatibilizar isso. Compatibilizar o valor que ele pretende e que ele tem direito, que a gente averigou através da documentação que ele tem direito, com o valor efetivo agora desse produto no mercado. E aí, então, tomar a decisão, se continuar vantajoso por acatar esse pedido e aditar esse contrato, ou, em não sendo vantajoso, então, ir para uma nova licitação. Aí nós temos as questões de reajuste e repactuação. O reajuste, nós temos, então, a partir da data base do nosso orçamento estimado. Aqui houve uma alteração em relação ao entendimento que se tinha na 8666, porque naquela época o reajuste era sobre a data da proposta, Alguns até aplicavam sobre a data da assinatura do contrato. Agora não, agora nós temos aqui no artigo 25, onde é mencionado sobre as cláusulas contratuais, a legislação estabelecendo que dentro do edital é obrigatório estabelecer a cláusula de reajuste e esse reajuste deverá ser oportunizado a cada 12 meses, tomando-se como data base a data do orçamento estimado para a contratação. Bom, isso no reajuste. Como que ficaria, então, na questão da repactuação? Até antes de entrar nisso, a gente precisa definir o que é reajuste e o que é repactuação. São os mesmos institutos. Eles servem para trazer a compensação da perda do poder de ganho da moeda, do poder financeiro da moeda. Então, seria a correção monetária da moeda relativa ao valor contratado. Então, seria só para manter o valor da moeda manter o valor do contrato frente à desvalorização da moeda. Bom, mas o reajuste, ele se aplica nos contratos em geral e a repactuação naqueles contratos que têm mão de obra em dedicação exclusiva. Então, a diferença básica de reajuste e repactuação é que a repactuação é somente naqueles que nós temos mão de obra em dedicação exclusiva. Tudo bem. Porém, a repactuação tem mais um detalhezinho diferente, que ela vai ser aplicada com a data base da proposta. Então, é um pouco diferente. É aquela ideia lá da 8666, é aplicada agora no reajuste. Uma outra questão também, com relação ao reajuste, é que eu posso ter vários reajustes dentro da mesma planilha de composição de custos do meu processo. Então, eu posso ter um reajuste relacionado às questões de folha de pagamento, eu posso ter outro reajuste relacionado a questões administrativas do meu processo, sem problema algum. Lembrei de um detalhe importantíssimo, Aqui na nova legislação, na 14133, o reajuste ele deve ser automático, ou seja, de ofício pela administração. Então, a administração não precisa ficar aguardando inerte uma solicitação do fornecedor, ela já pode aplicar automaticamente os reajustes a cada 12 meses, tá? Uma outra coisa que é importante a gente entender é sobre a formalização e os procedimentos relacionados aos termos aditivos contratuais. Bom, nós também já falamos aqui em vídeos anteriores que o fiscal do contrato é aquele servidor público que trata do recebimento do produto. Então, contratamos e compramos um notebook. O fiscal é aquela pessoa que vai fazer as conferências formais aqui do meu notebook. Se ele está de acordo com a especificação, se não está, e receber o produto ou rejeitar o produto, ok? O gestor do contrato é aquele servidor público que ele vai analisar toda a parte documental. Então, é esse gestor que é o responsável pela formalização dos termos aditivos. Lógico que ele vai contar com o trabalho do fiscal.
ele vai consultar o fiscal, ou o próprio fiscal que vai demandar a necessidade do aditivo para o gestor, é necessário haver essa interlocução entre eles. Mas o responsável efetivo pela formalização do aditivo é o gestor de contratos. Essa formalização, pessoal, ela é apenas possível dentro do prazo de vigência do contrato. Então, não é possível realizar um aditivo contratual pós-vigência de contrato, né? E ainda, também preciso analisar a questão de qual é o período que o meu órgão necessita para operacionalizar esse aditivo. Por quê? Porque o artigo 94, ele demanda a obrigatoriedade de publicação tanto dos contratos quanto dos aditivos no Portal Nacional das Contratações Públicas, no PNCP, e aí nós precisamos entender qual é o tempo, né, que eu preciso no meu órgão para ter todo esse fluxo. Então isso não é uma receita de bolo. Às vezes em determinado órgão a gente consegue fazer isso com 5 dias, em outro órgão são 15 dias, em outro órgão 1 mês. Isso vai depender do fluxo do seu órgão, então você sempre precisa lembrar que isso precisa acontecer, essa publicação, que a lei fala em divulgação, mas é a mesma coisa, dentro da vigência do contrato. Então você precisa saber qual é o prazo que é necessário para poder fazer todo o trâmite desse termo aditivo. Lembrando ainda que há necessidade de parecer jurídico para todos os aditivos contratuais. Então é mais um detalhe que é necessário no cálculo aí do tempo, do período que será necessário para o seu aditivo, porque você já sabe que ele vai necessariamente para o jurídico. Eu gostaria de finalizar com vocês, fixando aqui no finalzinho desse vídeo, é que o aditivo, ele é um aliado da administração. Então, o que nós precisamos entender? Muitas vezes, quando a gente se utiliza de um aditivo contratual, nós evitamos ter que movimentar toda a máquina pública para um novo processo licitatório. Agora, com a Lei 14.133, por exemplo, os contratos de execução continuada, eles podem perdurar, se forem vantajosos, até 10 anos. Percebam, ao invés de ano a ano, né, fazer cada um desses processos, eu posso só aditar esses contratos, que isso é uma prática muito mais simples, muito mais rápida do que movimentar tudo isso para um novo processo licitatório, né? Por fim, eu gostaria de lembrá-los que atuar com segurança dentro dos processos licitatórios requer um pouco de dedicação do servidor público, ou muita dedicação do servidor público, né? Através do quê? Do estudo, né? Do estudo da Lei 14.133. Então, esse estudo é necessário. É necessário para gestor de contratos, para fiscal de contratos, enfim, para todos aqueles que atuam na área de licitações e contratos. Se esse conteúdo, então, é útil para você, eu te convido para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, também acompanhar as nossas publicações no canal da internet, lá no Instagram, que publicamos também com bastante constância, dicas um pouco mais rápidas por lá. E se esse conteúdo também é útil para alguém que você conheça, compartilhe com o seu colega, tá bom? Um grande abraço!